O pandeiro, ele tem diferentes partes, mas ele tem uma construção relativamente simples. O que eu tenho é um corpo de madeira, normalmente, sobre o qual vai estar repousada uma membrana, nesse caso aqui, é um pandeiro de couro, que é o pandeiro mais tradicional do Brasil. Você tem também o pandeiro de nylon, que é muito usado em samba de partido alto, por exemplo, no universo do samba. Esses discos são o que a gente chama de platinela, normalmente são feitos de latão, mas você encontra também, muitas vezes, feitos de Flandres ou de bronze. Essas tarraxas aqui, elas servem para apertar ou para soltar essa membrana superior. Conforme eu aperto elas, esse aro vai descer, vai deixar a pele mais tensionada, mais aguda. Conforme eu solto elas, essa membrana vai subir, o pandeiro vai ficar mais grave. No pentagrama musical, a gente faz normalmente 5 linhas assim, né? E coloca uma clave e vai indo, né? Aqui no caso do pandeiro, não. A gente coloca uma linha só. O que a gente coloca embaixo, a gente faz com a parte de baixo da mão. O que a gente coloca em cima, a gente faz com a parte de cima da mão. Então, é uma base, um guia, mas é tudo muito baseado na percepção também. Não se sabe ao certo onde começa o pandeiro de fato, porque é um instrumento tão ancestral que ele já remete a uma origem que as pessoas não têm direta noção de onde é o início. Muita gente atribui aos fenícios, fala que começa lá nos fenícios, vai passar pela Mesopotâmia, vai ter também no Egito e tudo mais. Então, nas civilizações antigas, o que você tinha era de fato essa moldura de um instrumento com uma pele sobre ele, amarrada para que ele fosse tocado como uma percussão aérea, uma percussão no ar. Agora, o que a gente pode falar é que esse formato que ele tem aqui no Brasil é um formato bastante único. O tamborim ele tem uma dimensão menor, né? Com a dimensão menor, ele tira um som mais agudo. No que ele tira um som mais agudo, ele tem menos capacidade de criar um acompanhamento pleno de uma música. O que define o pandeiro em si, em muito, é sua agilidade e sua versatilidade, que eu chamaria de o instrumento mais ágil e mais versátil da percussão. Ele tem tanto uma sonoridade grave, que é tirada pelo polegar, uma sonoridade média, que é tirada pelo centro do pandeiro, e uma sonoridade aguda, que é tirada pelos discos de metal que ficam em volta, que são as platinelas. Então você começa a ver internacionalmente pessoal na França tocando, pessoal nos Estados Unidos tocando, na Inglaterra, utilizando o nome pandeiro, que já é um abrasileiramento, pela especificidade que ele ganhou no Brasil. O pandeiro na música brasileira, ele vai ganhar uma posição de destaque em diferentes gêneros musicais. Um choro, por exemplo, tocaria. Um samba. Um baião. Um shot. Um machixe. Um frevo. Um arrastapé. Um maracatu. A grande formação instrumental que tocava no final do século XIX, no início do século XX, nas praças públicas, nos coretos, em bandas, era banda de música. Você não tinha tecnologia de amplificação de som, você não tinha tecnologia de registro de som. Então, você fazer uma festa numa praça pública, por exemplo, você tinha que ter uma banda com uma projeção sonora gigantesca. Então, por exemplo, um maracatu, que joga bastante som, porque você tem as alfaias tocando, um frevo, que tem bastante som, porque você tem os metais. E as bandas de música, principalmente lá no Rio de Janeiro, eram muito presentes, assim como a gente tem nas cidades do interior, por exemplo, nos coretos e tudo mais. Acontece que, conforme o tempo vai passando, a gente chega na década de 20 do século XX, quando você tem o sistema elétrico de gravação e o sistema de rádios, essa formação musical de banda de música com muitos instrumentistas, ela vai ficando obsoleta.
que começa a acontecer? Você começa a precisar de uma formação menor musical para poder tocar, por exemplo, no estúdio, para poder gravar, para produzir um disco. Nessa enxugada, o que começa a ganhar mais presença vai ser o chamado grupo regional, que é formado por violão de 7 cordas, violão de 6 cordas, cavaquinho, pandeiro e um solista, normalmente. Então, nessa formação, o pandeiro sozinho, ele é o acompanhamento rítmico, ele é a base rítmica do regional. E essa formação, ela se torna hegemônica na música brasileira. O tempo vai passando, quando a gente chega na década de 1960, o que acaba acontecendo é que você vive até certo ponto uma decadência um pouco maior dessa instrumentação tradicional da música brasileira. Você começa a ter muito uso de bateria, muito uso de guitarra, de teclado. Então você começa a ver até nos discos os sambistas que vão aparecer na década de 1970, muitas vezes não ouvir um pandeiro. Às vezes você ouve uma bateria, mas não aparece um pandeiro. E aí um destaque na contramão disso fica para algumas pessoas, alguns compositores, alguns artistas que faziam questão de ter o pandeiro na formação. Então, por exemplo, os discos do Cartola, 74, 76, pela Marcos Pereira Discos, eram discos que tinham aquela formação de regional lá da década de 1930, 40. Paulinho da Viola vai ser uma figura muito importante nisso também, porque ele vai reunir novamente o grupo Época de Ouro, que tinha acabado após a morte do Chacó em 69, e nisso vai valorizar bastante essa formação de regional, que ele vai usar bastante nos discos dele, essa formação mais tradicional. Posteriormente, década de 90, você vai ter uma retomada maior desse tipo de instrumentação. Os olhos da música brasileira vão se voltar um pouco mais para o tradicional. Nesse momento, um destaque grande fica para o Suzano, né, o Marco Suzano. Por quê? Porque o Marco Suzano ele consegue inserir esse pandeiro dentro de um universo mais pop. Ele é o cara que consegue fazer essa ponte do pandeiro para um instrumento, ao invés de antiquado, mais moderno. E aí a gente chega nos dias mais contemporâneos, nas épocas mais atuais, em que começou-se essa ideia de colocar o pandeiro numa condição de protagonismo. Mas, volta e meia, o que tem se feito hoje em dia no universo do choro, por exemplo, é um pandeiro que consegue transitar entre as duas funções. Acompanha em alguns momentos, mas sempre tem aquele momentozinho de destaque em que ele vai fazer alguma incursão dentro de um papel um pouco mais protagonista do negócio.